10 de abril. Jesus desfaz a confusão criada por Pedro. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas, capítulo 22, versículo 49 ao 51. Já lhe aconteceu de quase ter o coração partido ao ver a confusão em que um amigo transformou a vida dele? Por amar muito seu amigo, você estava disposto a fazer o que fosse necessário para ajudá-lo a colocar a vida em ordem novamente? Embora você soubesse que seria difícil, estava disposto a entrar na desordem, caos e confusão dele para ajudá-lo, porque você sabia que sozinho ele nunca sairia daquela confusão. Vejamos o que Jesus fez por Pedro naquela noite no jardim do Getsemane, após Pedro decepar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Há algo que podemos aprender com o exemplo que Jesus nos deu naquela noite. O que Pedro fez a Malco não era apenas escandaloso, era contra a lei e, portanto, passível de punição. O ato de Pedro foi criminoso. A infração de Pedro era suficiente para arruinar toda a sua vida, já que ele poderia ter sido condenado por ferir fisicamente um concidadão. E aquele não era um cidadão qualquer. Como servo do sumo sacerdote, Malco era um homem extremamente conhecido na cidade de Jerusalém. Certamente, Pedro teria sido preso por ferir uma pessoa de tal importância. Jesus acabara de suar sangue por causa da intensa batalha espiritual que travou em oração no jardim. Então, recebeu o beijo da traição de um amigo e, portanto, tinha à sua frente a perspectiva da cruz e 3 dias na sepultura. Agora, um novo problema havia sido lançado sobre ele. Em função do comportamento impetuoso e não autorizado de Pedro, Jesus teve de suspender tudo durante um momento para poder dar um passo à frente e corrigir a confusão criada pelo discípulo. Enquanto o sangue escorria do lado da cabeça de Malco e pingava da lâmina que Pedro segurava na mão, Jesus pediu aos soldados: Deixai, basta. Lucas capítulo 22, versículo 51. Isso foi o equivalente a dizer: Deixe-me fazer mais uma coisa antes de me levarem. Então Jesus estendeu a mão a Malco e, tocando-lhe a orelha, o curou. Em vez de permitir ser levado enquanto Pedro ainda estava sujeito à detenção, encarceramento e possível execução, Jesus interrompeu todo o processo para consertar a confusão feita por Pedro naquela noite. A Bíblia diz que Jesus tocou o servo. A palavra grega para toque é aptomai, que significa apertar firmemente ou segurar com força. Isso é muito importante porque nos permite saber que Jesus não apenas tocou ligeiramente em Malco, ele agarrou firmemente a cabeça do servo e o segurou com força. Isso é importante porque nos diz que a tenacidade com que Jesus orava. Quando ele impunha as mãos sobre as pessoas, elas sabiam que as mãos haviam sido impostas sobre elas. A Bíblia não nos diz que Jesus tocou o coto que permaneceu da orelha cortada e fez crescer uma nova orelha, ou se pegou a orelha antiga do chão e milagrosamente colou-a de volta em seu lugar. Porém, independentemente de como o milagre ocorreu, a palavra aptomai, que significa tocou, nos fez saber que Jesus foi enérgico na maneira como tocou o homem. Como resultado do toque de Jesus, Malco foi completamente curado. A palavra curou é a palavra grega iaomai, que significa curar, restaurar ou cicatrizar. Jesus restaurou totalmente a orelha de Malco antes de os soldados o amarrarem e levarem para fora do jardim.
Naquela noite, no jardim do Getsêmani, as próprias palavras de Jesus derrubaram de costas 300 a 600 soldados. Ele não precisava da ajuda de Pedro. Ele não pediu a intervenção de Pedro. Mesmo assim, Pedro saltou de repente no meio do assunto de Deus e tentou criar uma revolta. Contudo, em vez de ir embora e deixar Pedro na confusão que havia criado com seus próprios atos, Jesus parou tudo o que estava acontecendo e interveio em benefício de Pedro. Jesus dedicou um tempo a curar a orelha de Malco por 2 motivos principais. 1, porque ele é um curador. E 2, porque ele não queria que Pedro fosse preso por suas ações impulsivas. Na próxima vez em que você pensar que está demasiadamente ocupado ou achar que é demasiadamente importante para se envolver no problema de um amigo, lembre-se desse exemplo que Jesus nos deu na noite de sua prisão. Naquela noite, muitas coisas passavam pela mente de Jesus. Contudo, parou tudo para ajudar um amigo. Ele poderia ter dito: Pedro, você criou essa confusão sozinho. Agora pode desfazê-la sozinho. Porém, estava claro que Pedro nunca sairia daquela complicação sem ajuda. Por isso, Jesus entrou em cena para ajudar Pedro a pôr as coisas em ordem novamente. Quando for tentada a julgar os problemas que outras pessoas criaram para si mesmas, será bom você se lembrar de muitas vezes em que a misericórdia de Deus interveio para salvá-lo de situações de confusão criada por você. Mesmo que você merecesse ter problemas, Deus o amou o suficiente para ficar bem ao seu lado e ajudá-la a endireitar as coisas para poder sair daquela confusão. Agora, sempre que você vir outras pessoas em apuros, tenha a oportunidade de ser extensão da misericórdia de Deus por elas. Coloque tudo em segundo plano durante alguns minutos para você poder estender a mão a um amigo com problemas. Então, faça tudo o que puder para ajudar a restaurar a situação. Se isso foi suficientemente importante para que Jesus o fizesse, também você tem tempo para fazê-lo. Torne uma prioridade hoje ser um amigo fiel até o fim, como Jesus foi com Pedro no jardim do Getsêmani. Minha oração para hoje. Senhor, sou tão grato pelas muitas vezes que tu entrastes em minha vida para desfazer as confusões que eu mesmo criei. Se eu tivesse sido mais paciente e esperada em ti, poderia ter evitado os problemas que roubaram o meu tempo, pensamentos, energias e dinheiro. Perdoa-me por ser impetuoso e ajuda-me a aprender a esperar em ti. Quando eu vir outros cometerem os mesmos erros que eu cometi, ajuda-me a lembrar dos tempos em que tu me ajudaste, para que eu possa responder com um coração cheio de compaixão e não com julgamento, estendendo a mão para ajudá-los a se recuperarem dos erros que cometeram. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que sou misericordioso e compassivo para com as pessoas que bagunçaram suas vidas. Seus problemas são minhas oportunidades de permitir que Deus me use em suas vidas, ajudando-as a se recuperarem de seus erros. Deus ama tanto essas pessoas que quer me enviar para junto delas a fim de auxiliar, ensinar e fazer tudo o que eu puder para ajudá-las a se aprumarem novamente. Fiquei tão comovido com a misericórdia de Deus que julgamento e condenação não podem operar dentro de mim. Em vez de repreender as pessoas pelos seus erros, para que elas se sintam ainda pior quanto ao que fizeram, eu sou a misericórdia de Deus estendida para apoiá-las em seu tempo de tribulação. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue se lembrar de um momento de sua vida em que estava tão impaciente com o que estava acontecendo em sua vida que tentou resolver as coisas sozinho para acelerá-las um pouco e só descobrir que as tornou muito piores? 2. Você consegue pensar em outras pessoas que precisam que Deus intervenha sobrenaturalmente para corrigir as confusões que elas criaram?
Você perguntou a Deus se Ele quer usar você para ajudá-las a encontrar uma saída para esse momento difícil que estão enfrentando agora? 3. Quando você considera a atitude de Jesus em relação àqueles que não são merecedores, como isso afeta a sua atitude em relação aos outros que se encontram em algum tipo de problema criado por eles mesmos? Quando for tentado a julgar os problemas que outras pessoas criaram para si mesmas, será bom você se lembrar das muitas vezes em que a misericórdia de Deus interveio para salvá-lo de situações de confusão criadas por você. Mesmo que você merecesse ter problemas, Deus o amou suficientemente para ficar bem ao seu lado e ajudá-la a endireitar coisas para poder sair daquela confusão.